Fala galera, meu nome é Policarpo Neto. E eu sou o Lucas. E esse é o podcast especial do Fute Nordeste, falando sobre a temporada de um clube nordestino que se deu muito bem nesse ano de 2021. O qual foi o Fortaleza, né? Fortaleza aí fez uma boa campanha, né? Exatamente, fez uma excelente campanha, chegou até a Libertadores, mas não vamos se prolongar muito não, vamos explicar no decorrer do podcast para ficar tranquilo para todo mundo entender. Vamos começar primeiro com o Campeonato Cearense, né? Porque o Campeonato Cearense de 2021 foi disputado por 10 equipes. Exato. Do qual Ceará e Fortaleza entravam na segunda fase, né? E nessa segunda fase, no primeiro turno, que era turno único, se classificavam 4 para semifinais. Fortaleza acabou sendo o primeiro do grupo, né? Conseguiu 5 vitórias e 2 empates. Como foi essa campanha aí, Lucas? Cara, o Fortaleza pegou, na primeira partida foi Fortaleza e Atlético Cearense, fora de casa, né? Fortaleza meteu 2-0. Segunda partida dentro de casa, Fortaleza versus Calcaia foi 4-1. Pacajus e Fortaleza empate, Fortaleza e Ferroviário empate, Crato e Fortaleza 6-1. E quase um Brasil e Alemanha, hein? Uhum. Ceará e Fortaleza foi 2-0 para Fortaleza. E Fortaleza e casa, 6-0 para Fortaleza. Aí com esses resultados, o Fortaleza, quando chegou na final, chegou com o direito a disputar com empate, seria campeão, né? Porque na semifinal ganhou de 6-0 do Atlético Cearense, antigo Uniclinic, e na final pegou o Ceará num jogo truncado, num jogo de 0-0, Fortaleza acabou se sagrando tricampeão cearense. Como é que foi a situação do Fortaleza na Copa do Nordeste de 2021? Fala aí, Lucas. O Fortaleza entrou já pelo grupo B, né? Na primeira fase, exatamente. Ele foi o líder com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E quem era o grupo do Fortaleza? Quem o Fortaleza tinha dentro desse grupo? Cara, esse grupo ele tinha o próprio Fortaleza, o Vitória, Altos, o CSA, ABC, Salgueiro e Botafogo e Sport. E é interessante lembrar o seguinte, que na Copa do Nordeste os clubes, eles não se enfrentam entre si, né? Eles pegam os times eles pegam os times do outro grupo, e nesse outro grupo o Fortaleza começou bem, estreando com a vitória de 1-0 em cima do CRB. 3 dias depois foi até o Maranhão jogar contra o Sampaio Corrêa, ganhou de 2-0. E aí depois fez uma sequência de 3 jogos em casa e não conseguiu nenhuma vitória, porque empatou com 13 em 1-1, empatou com o Ceará no clássico 0-0 e perdeu para o Santa Cruz de 1-0 na quinta rodada. Já nas últimas 3 rodadas da primeira fase, o Fortaleza ganhou do 4 de julho de Piripiri, lá em Teresina, por 2-1, ganhou também por 2-1 do Bahia, aqui dentro da Arena Castelão, e na primeira fase acabou na última rodada ganhando de 1-0 do Confiança, né? A gente vai pra fase mata-mata, né? Pros playoffs, enfim, pros jogos que vão decidir o campeonato. Como foi aí, Lucas, como foi essa parte do Fortaleza já nessas partes finais aí, nessa parte de mata-mata da Copa do Nordeste? Né? Começou nas quartas de finais, né? Só um jogo só. O Fortaleza pegou o CSA e ganhou de 2-1. E as semifinais foram Fortaleza versus Bahia, foi 0-0, o jogo também truncado, e foi para os pênaltis, né? Da qual o Fortaleza sagrou-se derrotado e o Bahia foi para a final. E o resto é história, que a gente já sabe como é. Agora, no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza, ele conseguiu uma boa campanha, né? Boa campanha mesmo. Foi uma excelente campanha, né? Para um time nordestino, chegando até a Libertadores. A gente vai explicar um pouco da campanha, como é que foi, né? E sobre a campanha do Fortaleza, é interessante lembrar uma coisa. O Fortaleza, ele teve um começo avassalador, do qual das 5 primeiras rodadas foram 3 vitórias e 2 empates. No primeiro turno, Fortaleza teve apenas 4 derrotas. Agora, já para você ver como é interessante essa questão de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, porque o Fortaleza ele teve 4 derrotas no primeiro turno, mas ele teve 10 derrotas
no segundo turno. E isso pode acabar, Lucas, até mesmo prejudicando a equipe na questão de saldo de gol. Falei um pouquinho como é que foi o saldo de gol dos 6 primeiros times que foram a Libertadores. Falei um pouquinho. Primeiro foi o Atlético, né, com saldo de gols de mais 33. O Flamengo teve um saldo de gols de 33 também, olha que campanhas parecidas, né? Uhum. Palmeiras teve o saldo de 15, que foi o terceiro colocado. Fortaleza com saldo de -1. O que tá acontecendo, hein, cara? É porque, cara, é interessante, né? Porque, tipo assim, geralmente os times que ficam na cabeça, eles têm um saldo de gol muito positivo. E o Fortaleza, ele conseguiu um fato de ir pra Libertadores com saldo de gol negativo, né? Pra você ter uma ideia, o próprio Ceará, rival do Fortaleza, ele teve saldo de gol positivo durante a temporada. Então, isso é sinal de quê? Não precisa ser nenhum professor de matemática para poder entender que quando o teu saldo de gol é negativo, mesmo tu ganhando mais, significa dizer que teve alguns jogos que você perdeu por goleada, né? E dentre essas goleadas que o Fortaleza sofreu, a gente pode destacar como o 4-0 que levou em cima do Ceará, sobre o 3-0 que levou em cima do Red Bull Bragantino, levar em consideração também a goleada que sofreu perante o Atlético Goianiense dentro de casa, né, por 3-0, naquela volta do público, do público após pandemia. 3-0 também que perdeu para o Flamengo dentro de casa também, no segundo jogo da volta da pandemia. Então, alguns resultados que mostram uma certa instabilidade que o time do Fortaleza ele teve, né, durante essa competição, que cá entre nós é normal, né? Agora, já referente à Copa do Brasil, Lucas, conta aí um pouquinho como é que foi a campanha do Fortaleza na Copa do Brasil de 2021. Beleza, na primeira fase o Fortaleza pegou o Caxias fora de casa, né? Foi 1-0, o jogo único. Na primeira fase, geralmente, pra quem não sabe, né, é só um jogo e pronto. Se você perder, já era, acabou a competição. Segunda fase também é jogo único também. O Fortaleza ganhou de 1-0 contra o Ipiranga. E terceira fase já são 2 jogos. Fortaleza 1-1 no Ceará no primeiro jogo. E no segundo jogo o Ceará perdeu de 3-0 para o Fortaleza. O agregado foi 4-1 para o Fortaleza, né? Que foi meio complicado, né? Para quem é torcedor. As oitavas de final são 2 jogos também. Fortaleza ganhou de 2-1 do CRB. No jogo de volta, Fortaleza ganhou de 1-0 e no agregado foi 3-1. Quartas de final, São Paulo e Fortaleza. No jogo de ida foi 2-2. Jogo da volta, Fortaleza e São Paulo, 3-1 para o Fortaleza. Placar agregado 5-3. Atlético Mineiro, isso já na semifinal, que foi um baile no primeiro jogo do Atlético, 4-0 pro Atlético. A equipe mineira ganhou de 4-0 do Fortaleza e o Fortaleza perdeu o jogo da volta com Castelão lotado por 2-1. Agregado 6-1, e da qual o Atlético sagrou-se campeão, como todos sabem. Se tratando um pouquinho de técnicos do Fortaleza, o Fortaleza ele teve 2 técnicos no comando, teve o Anderson Moreira e teve o Juan Pablo Vojvoda, sendo que durante um determinado período o Léo Porto assumiu como interino. Os números da campanha do Vojvoda são números louváveis, né? Fez um bom trabalho. Foram 51 jogos, desses 51 jogos foram 25 vitórias, 10 empates e 16 derrotas, totalizando 77 gols a favor e 57 contra, saldo positivo de 20, um aproveitamento de 56% dos pontos. Já Anderson Moreira teve um total de 13 jogos, sendo que desses 13 jogos foram 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 15 gols a favor e 5 gols contra, saldo de 10, aproveitamento de 77. É interessante a gente lembrar isso, né, que o Vojvoda fez um bom trabalho, sendo que o percentual de aproveitamento do Anderson, mesmo com a quantidade menor, foi um aproveitamento maior, um aproveitamento melhor que o do Vojvoda. Mesmo assim, boa parte da torcida do Fortaleza criticava, né? Não acreditava no trabalho do Anderson Moreira, sendo que os números provam que o Anderson vinha fazendo um excelente trabalho, assim como também lá o Guto Ferreira também do Ceará, durante a temporada de 2021, mas isso é uma outra história
isso é um outro podcast. Artilharia Bola na Rede, Lucas. Quem foi aí o top 3 das artilharias do Fortaleza em 2021? O primeiro foi o Robson com 15 gols no total e o David foi o segundo com 13 gols também. O terceiro colocado foram Wellington Paulista e Iago Pikachu com 12 gols no total. Não teve nenhum hat-trick, né, do Fortaleza em 2021, não foi isso, Lucas? Exato, não teve nenhum hat-trick também, como tem aquela questão, né? O Anderson, ele tinha uma filosofia totalmente diferente do Vojvoda. O Vojvoda, ele botava o time mais para atacar, né? Ele é um time muito ofensivo, mastigava mais, por isso que quando ele chegou, ele conseguiu organizar a casa e o time veio fazendo ambas jogadas. Assim, quando ele chegou, se não me engano, ele deu uma goleada e mostrou que o número dele era bem superior, porque ele botava o time bastante para jogar. Então deu para perceber que o destaque do Fortaleza foi o coletivo, não é isso? Exato, foi o coletivo. O time era bastante entrosado, né? Os jogadores já estão ali, já se conheciam com um tempo e por isso que eles conseguiram ter esse coletivo já bem firmado, né? O Fortaleza enfrentou adversários do estado da Alagoas, enfrentou CRB, CSA, da Bahia, ele enfrentou somente o Bahia. Engraçado, não enfrentou o Vitória esse ano, né? Se tratando de times cariocas, o Fortaleza, Fortaleza jogou contra Flamengo e Fluminense, de Santa Catarina. O Fortaleza enfrentou apenas a Chapecoense. O Fortaleza disputou um campeonato gaúcho, né? Porque jogou esse ano contra Caxias, contra Grêmio, Internacional, Juventude, Ipiranga de Erechim. De Goiás, pegou somente o Atlético Goianiense. Do Maranhão, jogou contra o Sampaio Corrêa. Do estado do Mato Grosso, enfrentou o Cuiabá. De Minas, enfrentou o Atlético Mineiro e América Mineiro. Da Paraíba, enfrentou o 13. Paranaense, enfrentou apenas o Atlético Paranaense. Dos paulistas, Fortaleza se deu bem, né? Ganhou do Corinthians uma partida, ganhou 2 partidas do Palmeiras, ganhou uma do Red Bull Bragantino, não ganhou do São Paulo, ganhou do São Paulo 2 partidas e empatou uma e perdeu outra com o Santos. De Pernambuco, Fortaleza jogou contra Santa Cruz Sport. Do Piauí, jogou contra o 4 de julho de Piripiri. De Sergipe, acabou enfrentando o Confiança de Sergipe, jogo esse pela Copa do Nordeste. O Fortaleza comandou a maioria de seus jogos jogando em casa no estádio Arena Castelão, do qual foram 38 jogos, sendo 22 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, com 62 gols a favor e 33 contras, saldo positivo de 29 e um aproveitamento de 66%. E esse aí, galera, foi o nosso podcast, né, falando sobre um pouco da campanha do Fortaleza. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui o nosso podcast. Meu muitíssimo obrigado e até o próximo podcast. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like e ativar as notificações para poder ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente tem disponível para você. É isso aí, galera, a gente tá indo nessa, felicidades e valeu!